Olá, pessoal. É muito comum aquela dúvida: será que comer ovo faz mal? Será que por conta do colesterol que ele apresenta vai aumentar o nosso teor de colesterol plasmático? É importante pensar em alguns fatores. Vejam só que o nosso corpo produz endogenamente dentro dele colesterol, ou seja, o nosso fígado é o principal território para essa produção e nesse sentido existe uma diferença em relação a cada pessoa, obviamente. Inclusive, algumas pessoas apresentam alterações genéticas importantes onde existe uma exacerbação, um aumento na produção desse colesterol, que pode desencadear um processo aí de dislipidemia, um paciente com uma elevação plasmática de colesterol, por exemplo. Vejam só que o consumo alimentar de colesterol não está normalmente correlacionado com a elevação de colesterol plasmático. Ou seja, normalmente, quanto mais você come colesterol, menos o seu fígado produz, para que consiga ter um equilíbrio. E por um outro lado, quanto menos você consome colesterol na alimentação, mais o seu fígado produz para que tenha um equilíbrio, ou seja, a regulação normalmente existe, mas é claro que nós temos pessoas que apresentam alterações tanto na absorção intestinal de colesterol, quanto também numa produção endógena mais exacerbada. Mas a questão principal não teria um prejuízo, um problema normalmente no consumo de colesterol alimentar em relação ao aumento de colesterol plasmático. Na verdade, o que mais importa para a produção plasmática endógena, na verdade, de colesterol e para essa exacerbação são outros fatores, não de fato o colesterol alimentar. Como, por exemplo, o consumo exagerado em gordura saturada normalmente prejudica mais esse paciente, aumenta mais o colesterol desse paciente do que o próprio consumo alimentar de colesterol. Outra questão importante também é o exagero em consumo de carboidratos refinados. Não estou dizendo que carboidrato é ruim, mas o excesso de carboidrato refinado, especialmente, realmente é um ponto que leva à maior produção de colesterol. Lembrando que esse colesterol ele vai ser produzido, então, de acordo com a demanda alimentar, normalmente de carboidratos em excesso, de gordura saturada em excesso, e não, de fato, do consumo alimentar de colesterol. Então, por conta disso, o que mais importa, de fato, é um ajuste na alimentação de modo geral e também, claro, pensando em exercício físico. Ou seja, o ovo não seria o culpado dessa alteração nesse paciente. Inclusive, a gente pode pensar o quanto que alguns pacientes trocam alguns alimentos como bolachas, biscoitos e até mesmo gordura saturada por um alimento mais rico, uma composição mais rica em ovos, de repente uma crepioca, de repente um omelete. E claro que não é só essa questão, mas há um ajuste ao longo de todo o dia por várias opções mais interessantes. Normalmente, mesmo que tenha mais colesterol na alimentação, mais ovos, o paciente consegue ter um controle de LDL, de colesterol plasmático, mais eficaz. Ou seja, o que mais importa é a alimentação como um todo, e não apenas um alimento, como no caso o ovo.